Quais são os prós e contras de se ter um sócio? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Pelo menos essa é a regra geral, né? Mas também duas cabeças que pensam de maneira diferente pode atrapalhar bastante o caminho, né, do negócio para poder dizer aonde que vai chegar e qual que é a melhor velocidade para se chegar até esse ponto. Seja muito bem-vindo ao canal da ONUS, meu nome é Wagner, sou analista, gestor de negócios e um dos fundadores aqui do Projeto ONUS. Bom, vamos sem enrolação então. Eu separei aqui 4 pontos positivos e 4 pontos negativos para que te ajude a pensar um pouco mais sobre o seu negócio. Se você for abrir um agora, ou se você já tem um negócio e está pretendendo ali ter uma sociedade, ou mesmo se você está repensando a sua forma de dividir a participação da sua empresa. Então eu vou separar aqui primeiro os 4 pontos positivos e depois eu vou falar sobre os 4 pontos negativos e depois eu vou dar a minha conclusão sobre isso. Bom, o primeiro ponto a favor é que se você está em sociedade você tem maior capacidade de investimento. Isso eu falo porque no começo de todo negócio você precisa separar ali um tanto para poder investir no crescimento da sua empresa. Se você está sempre reinvestindo no lucro da sua empresa, já é fato que você vai conseguir escalar o negócio muito mais rápido do que se você sempre tirar ali do seu negócio, né, alguma coisa do seu lucro. Mas se você tem ali uma outra pessoa que pode aportar um dinheiro mais fácil, né, lá no começo, e se você tiver um bom plano de negócio, vai ser muito mais rápido o crescimento da sua empresa. Então esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é sobre a distribuição de responsabilidades, já que se você tiver um sócio que está alinhado, né, ao seu objetivo ali futuro com a empresa, você tem ali uma distribuição de responsabilidades que faz muito mais sentido. Afinal de contas, você não é bom, assim, 100%, né, em marketing, vendas, em financeiro, em administrativo. Então, o que é melhor é você ter cada sociedade, né, cada pedaço ali da sociedade, com uma responsabilidade diferente. Quando você faz isso, se torna muito mais fácil gerenciar o negócio e ter uma visão mais clara ali sobre aquele aspecto do seu negócio. Ou seja, se você tem um sócio que fala a língua do financeiro, ele vai ser a pessoa que vai conseguir orientar melhor o que vocês vão fazer ali para frente. Se você tem uma sociedade que fala melhor o comercial, você pode ter certeza que ele será muito melhor se fosse somente você tentando dar conta de tudo isso. Então, distribuição de responsabilidades é o nosso segundo ponto positivo. O nosso terceiro ponto positivo aqui é sobre a partilha de decisões. Muitas vezes, como nós somos apenas uma pessoa, nós temos ali diversas coisas que vivemos ao longo da vida que nos definiram como pessoa e que faz com que nós tenhamos algumas responsabilidades, algumas formas de pensar que talvez a gente não pensou direito sobre algum aspecto específico. Então, muitas vezes, algumas decisões estratégicas na empresa, elas dependem muito mais de um outro ponto de vista que possa não ser aquele seu, né, necessariamente. E é por isso que nós devemos até ter um ego assim, um tanto controlado para a gente poder aceitar essa segunda opinião sobre aquele mesmo assunto, por mais que a gente não conheça totalmente, ou por mais que a gente pense, né, que sabe sobre tudo daquilo. Então, a ideia de você distribuir essa responsabilidade das decisões torna o risco do negócio muito mais aceitável, né? Torna o risco até menor. Então, você mitiga um pouco desse risco fazendo decisões melhores a partir de um segundo ponto de vista ali. Mas lembrando que esse ponto, ele tem muito a ver com a sincronia dos sócios. Porque se os sócios não estiverem em sincronia, é provável que cada um esteja tentando ir para uma parte, né? E tomar uma decisão meio que equivocada com relação ao outro. Então, por isso que é importante que, para ser um ponto positivo isso aqui, os sócios devem estar em sincronia para um objetivo fim da empresa. O quarto ponto positivo, que talvez possa não parecer tão positivo assim, já que isso é mais que uma necessidade, uma obrigação, né, de se ter na empresa, é ter um controle financeiro eficaz. A maioria das pessoas, principalmente se ela é somente ela, sozinha na empresa, né, como sócio fundador da empresa, geralmente não faz um controle financeiro eficaz ali do seu negócio. Então muitas vezes fala que faz, mas não controla bem o fluxo de caixa, o capital de giro, ou mesmo a repartilha ali, a partilha, né, dos lucros da empresa. Então, quando você tem um sócio, um ponto muito positivo é que você precisa controlar muito bem o financeiro. Porque quando você faz isso, você está realmente falando ali, ó, a partir dos resultados aqui, nós tivemos isso no operacional, nós tivemos isso na gestão, então esse é o nosso lucro final. E essa outra pessoa,
ela tem que ter a capacidade de observar esses números assim como você, para poder duvidar também do que está acontecendo ali, já que é dessa forma que você consegue números reais e que sejam qualificados para que vocês tomem decisões ali para frente. Então, essa parte de controle financeiro é uma parte muito positiva que se vem também com uma sociedade. Agora vamos falar sobre os pontos negativos de se ter um sócio. E isso pode ser também o ponto fundamental de se ter tantas empresas que acabam também no Brasil, né? Porque na maioria das vezes existem sociedades que começam mais com um sócio que está ali dentro da empresa e um outro que está apenas repartindo ali um pouco do seu dinheiro para investir ali no empreendimento. Quando se tem isso e quando esse sócio, por exemplo, investidor, ele não está dentro do negócio, é provável que ele não vai entender a realidade do seu negócio. Então, assim, tem vários quesitos aqui. Eu vou começar a falar, então, sobre os primeiros pontos negativos de se ter um sócio. E continuando essa primeira fala, né, que eu falei sobre os pontos negativos de se ter um sócio, é sobre a possibilidade de um pensar que está sempre trabalhando mais que o outro. Se você tem pessoas ali, dentro da sociedade, onde um deles pensa que trabalha mais do que o outro, é provável que mais para frente isso ocorra algumas negligências ou até mesmo algumas restrições dentro da empresa. Alguém vai começar a boicotar o outro, alguém vai começar a jogar a culpa em cima do outro e basicamente as responsabilidades não serão definidas ali dentro do negócio. Isso faz com que o negócio ele funcione sem uma lubrificação ali nas engrenagens. O negócio ele tem que funcionar como se fosse várias engrenagens ali, em que juntas elas colocam a máquina para andar. E quando tem uma engrenagem que ela não está trabalhando direito, não está lubrificada, por exemplo, faz com que o negócio não ande corretamente. Isso acontece muitas vezes quando alguém pensa, por exemplo, mas eu estou vendendo mais que fulano. O financeiro não é tão importante quanto as vendas da empresa. Na verdade, não existe essa de ser mais importante ou menos importante. Existe as ações estratégicas do seu negócio em que vai colocar ele para frente. Então, o principal fator aqui, para ir contra, né, esse primeiro ponto negativo, é que os sócios têm que estar alinhados sobre o objetivo da empresa. Se não tiver, é preferível que acabe com a sociedade ou que, se tem ainda uma cura com relação a isso, que vocês sentem e conversem exatamente sobre quais são as perspectivas de futuro para o pessoal de cada um e para também o negócio, né, como um todo. O que você espera sobre o negócio daqui para frente? O ponto negativo número 2 é sobre a decisão demorada de algumas coisas. Apesar de que nós falamos ali nos pontos positivos, em que você tem menos risco, né, sobre tomar certas decisões no negócio quando você tem mais do que uma pessoa ali para poder analisar os investimentos ou até mesmo as decisões que estão ali no meio do caminho, ao mesmo tempo você tem uma demora considerável para tomar decisões estratégicas. Em muitas partes do negócio, várias decisões dele vai depender de um certo time, ou seja, você tem que ter uma velocidade para poder tomar certas decisões estratégicas do negócio para que não haja nenhuma alteração significativa no rumo da empresa. Então, quando um sócio, por exemplo, ele está pensando que a atividade dele é mais importante do que definir o futuro da empresa de alguma forma, isso pode atrapalhar muito essa demora. Uma das coisas positivas que a gente pode tirar nesse ponto é que se você tiver sócios alinhados, você tem um time correto para tomar as decisões certas. O terceiro ponto negativo sobre ter um sócio é sobre as retiradas dos lucros. Bom, nós falamos ali sobre o ponto positivo, né? Que foi o quarto ponto positivo dos prós, que é basicamente você ter um controle financeiro melhor na sua empresa. Quando você tem esse controle financeiro melhor, é possível de verificar ali se é justo, né, para a empresa retirar aquele lucro, se ela está podendo retirar aquele lucro para poder entregar ali para os sócios, para que eles possam definir o que eles vão fazer de melhor com aquilo, né? Se eles vão ficar com eles mesmos, até mesmo se eles vão aportar um pouco mais na empresa. Mas, basicamente, se você tiver uma retirada maior ali da sociedade, né, dentro da empresa, fica ruim demais para o negócio. Então, você tem que ter esse certo controle para você definir o que é justo e o que não é justo para a empresa. Você tem que dar um certo combustível para que a empresa continue seguindo em frente. E muitas vezes, se você tem 1, 2, 3 ou mais sócios,
isso significa que essas pessoas também vão querer um pouco daquela retirada também. Se não tiver essa mentalidade de que deve existir um investimento dentro da empresa, todo mundo vai querer retirar. E se nem todo mundo quiser retirar, provavelmente vai haver aquela coisa assim, então aquela pessoa ali não está tão engajada no negócio como eu pensava. E existem sempre alguns erros de comunicação quando você não senta e conversa mesmo com aquele sócio. E eu não estou dizendo isso somente como sociedade, mas também como investidor, também como funcionário. Em todo momento de qualquer relacionamento em si, você precisa de uma comunicação eficaz sobre aonde você está querendo chegar e como que você vai fazer isso. E um outro ponto negativo, talvez a gente poderia até colocar assim, ponto 3.1, né, de um fator negativo sobre essa questão da retirada dos sócios, é que quanto mais sociedade você tem, né, quanto mais sócios você tem, menor a retirada deles. Já que você define ali, por exemplo, pelo lucro da empresa, 50% desse lucro é da empresa, é para reinvestimento em novos negócios, novos projetos, no crescimento da empresa em si. Então 50% ali vai ser dos sócios, digamos assim. Então se você tem um sócio, então 25% para cada um, né? Tá meio que de bom tamanho. Agora, se você tem 5 sócios, por exemplo, ou seja, 10% de cada um, e quanto menor o negócio inicialmente, menor vai ser a retirada deles ali no início também. Então esse é um ponto negativo e ao mesmo tempo deve ser pensado de acordo com aquilo que nós falamos já desde o início do vídeo. Tem que se ter um alinhamento estratégico de onde está querendo chegar e como você vai fazer isso. Então a sociedade precisa estar bem alinhada com relação a isso para dar certo. E antes que eu fale sobre o quarto e último ponto negativo, que eu acredito que seja o pior de todos de se ter uma sociedade, se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo. Provavelmente ele pode ser muito importante para outras pessoas também e até mesmo para o seu sócio. É importante ter essa definição, né? E até mesmo esse questionamento interno do que está sendo feito, não somente entre você e ele, mas também sobre outras pessoas também. Então compartilhe com essa pessoa que pode ser muito interessante para ela e deixe seu comentário aqui abaixo sobre o que você achou dessa lista aqui que eu fiz para você. E agora, sem mais enrolação, vamos ao quarto e último ponto. Esse é sem dúvida o pior de todos eles. Mentiras e omissões por uma das partes. Na maioria das vezes a gente não sabe exatamente se uma pessoa está falando a verdade ou se está mentindo para você. E basicamente isso numa sociedade está interferindo não somente na sua vida pessoal, mas também no futuro ali do negócio e de várias outras pessoas que estarão ali presentes também dentro da empresa. Então é importante que essa sociedade tem muito mais do que números pautados, mas que também tem uma certa sincronia de sentimentos para poder dizer assim, nós queremos chegar naquele tal lugar. E o que nós, por pessoas, estamos dispostos a fazer, a abrir mão para chegar naquele ponto? Porque na maioria das vezes, se uma pessoa está mentindo para você, não quer dizer que necessariamente ela está sendo ruim. Muitas das vezes, né, nós aprendemos isso desde criança, às vezes a gente mente para poder fazer alguma coisa que nós acreditamos. Então defina assim o que você quer ali para o seu futuro. Defina também a forma que você aborda as pessoas, porque provavelmente também para uma pessoa estar mentindo ou omitindo alguma informação de você, talvez você possa ser uma pessoa difícil de lidar. Então entenda bem como que lida esse relacionamento entre você e seus sócios. Separe sempre um tempo para poder conversar fora do negócio, tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, um café, não sei, mas a grande questão é separe um tempo para conversar e entender o outro lado como pessoa e não somente como sócio do negócio. Que isso vai mitigar um pouco desse problema de omissão ou até mesmo mentiras dentro do negócio. E esse pode ser o seu maior problema dentro de uma empresa. Agora sobre a minha conclusão desse tema. Bom, eu achei muito interessante fazer um vídeo sobre sociedade, porque eu basicamente já passei por algumas sociedades, desde sociedades familiares, com amigos e também com pessoas que eu nem conhecia. De todas elas, o que mais deu certo até hoje foi com o Léo, que é um grande amigo, que eu considero quase como um irmão para mim também. E a grande questão disso é que é uma sociedade que vale a pena porque existe lealdade entre o objetivo que nós queremos ali para o futuro da empresa. Então, independente se existe ali ônus ou talvez até outros negócios envolvidos, a grande questão é aonde que nós estamos querendo chegar e como que nós queremos fazer isso. Se você tem uma sociedade que está alinhada com o seu pensamento,
por mais que existam problemas ali no meio do caminho, existe sempre uma compreensão do outro lado. Isso faz toda a diferença em qualquer decisão que vocês forem tomar para o seu negócio. Então é importante que, antes de mais nada, família, amigos, pautados somente por números ou somente pelos resultados, não importa. O que importa mesmo é uma dedicação ao objetivo da empresa. Então, esse vídeo fez sentido para você? Se fez sentido, curta, comente, compartilhe e ajude outras pessoas a tomarem decisões estratégicas mais eficientes para suas empresas. Afinal de contas, nós temos um país que está literalmente indo contra o empreendedor e nós precisamos de mais pessoas que acreditam na nossa ideia, no nosso sonho e coloquem isso para frente. Fazendo isso, todo mundo sai ganhando, né? Então essa que é a ideia desse vídeo aqui. Se você quer ter sócios melhores, alinhe o seu pensamento com eles e faça acontecer. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Wagner e esse foi o Visões de Negócios da ONUS.